O relógio da igreja deu mais 3 lentos tiques cerimoniais antes que o pastor fizesse a pergunta que mudaria minha vida para sempre. Todos os rostos nos bancos estavam iluminados pela expectativa. Sorrisos suaves, olhos marejados, celulares erguidos como talismãs. Lírios brancos inclinavam-se em direção ao corredor como se estivessem bisbilhotando. A mão do meu pai era como uma pedra na minha. O polegar de Hudson encontrou o meu de volta e apertou, firme como uma promessa. Pratiquei meu sorriso no latão polido do castiçal e senti, por um segundo brilhante e claro, que tudo havia se encaixado exatamente onde deveria. Eu carregava esse momento na pele havia anos. Os jantares de ensaio, as planilhas de listas de convidados até altas horas da noite, a pequena discussão sobre se o terno de Hudson deveria ser azul escuro ou azul marinho. A cidade inteira se resumia na minha cabeça a esse corredor naquele último suspiro. Lembro-me de pensar, absurdamente, tolamente, que a vida finalmente estava me obedecendo. O órgão inchou. Minha mãe enxugou os olhos com a ponta do lenço. E Agnes, minha irmã, a mulher que me ensinou a trançar o cabelo e a roubar o tabaco do meu pai, sentou-se na primeira fila com um sorriso tão calmo que parecia ter sido esculpido. Agnes, que um dia sussurrara segredos em meu ouvido como se fossem moedas. Agnes, cujo riso costumava ecoar pelas cozinhas da família e abafar os dias ruins. Ela fora a sombra da minha luz, e eu pensava, minha aliada mais próxima. O maxilar de Hudson parecia esculpido o suficiente para sustentar uma cidade. Ele me olhou nos olhos e murmurou, "Você está linda", como uma fala de todos os filmes que eu já amei. Atrás dele, os padrinhos se arrastavam. A florista ajustou uma flor na lapela com dedos trêmulos, e um leve farfalhar percorreu os parentes reunidos. O zumbido silencioso e expectante de uma multidão inclinando-se para a frente para testemunhar uma alegria em que acreditavam. Então Agnes se levantou. Seu movimento me dividiu em 1000 pedaços minúsculos e indecifráveis. Não foi o fato de estar de pé que fez o ar rarefazer. Foi o jeito como ela se movia. Como alguém que havia praticado a calma até que ela se tornasse crueldade. Ela saiu para o corredor como se pertencesse mais àquele lugar do que eu. E quando sorriu para mim, foi o sorriso de alguém que sabe exatamente o peso do que está prestes a deixar cair. Antes de dizer sim, disse ela, e as sílabas soaram como palavras cirúrgicas e precisas no silêncio. Estou grávida, e é do Hudson. O som se apagou. Uma colher caiu em algum lugar à minha direita. A respiração de uma criança se interrompeu. Meus joelhos passaram de firmes a se dissolverem num piscar de olhos. O lírio pareceu se inclinar para trás, ofendido. Minha garganta ardia de amônia, e eu não sentia nada além do toque metálico da descrença. O órgão vacilou, como se alguém tivesse esquecido uma nota. Risos incrédulos carregados de histeria borbulhavam de alguma boca distante e morriam onde começavam. A mão da minha mãe convulsionou. O rosto do meu pai ficou da cor de papel velho. E o rosto de Hudson desmoronou no lento horror de alguém tentando fingir choque. Ele abriu a boca, e o mundo se estreitou na forma da pergunta. Por quê? Pensei em cada canto íntimo da nossa vida. Conversas noturnas, seus dedos no meu cabelo, as listas de compras e o café compartilhado em silêncio. Nada disso me preparou para o quão vazias essas memórias pareceriam sob uma simples mentira. Então Shell fez o que fez a igreja parar de respirar completamente. Minha sobrinha de 9 anos, com os joelhos cobertos por jeans desbotados pelo sol, o cabelo preso em 2 coques funcionais e desgrenhados, levantou-se do assento como alguém muito mais velha e perigosa do que seu tamanho permitia. Ela carregava um tablet com um adesivo de dinossauro verde no canto. Era pequeno contra as palmas das mãos, mas ela o segurava como uma prova. Seus olhos castanhos atravessaram a sala e encontraram os meus. E por um segundo, não vi a criança que aprendeu a contar nos dedos na minha cozinha, mas uma pequena promotora que conhecia o peso da verdade. Isso é mentira, anunciou Shelley, com a voz clara o suficiente para cortar vidro. Ela não gritou. Ela não gemeu. Ela disse isso como um veredito. Eu posso provar. A sala se fechou sobre si mesma. O silêncio se lançou contra as vigas e pairou ali tenso. Por um instante ofegante, o único som foi o sussurro dos tubos do órgão e o bater abafado do meu próprio pulso em meus ouvidos. O sorriso de Agnes se aguçou em algo animalesco. Surpresa e cálculo se entrelaçaram na mesma expressão. O rosto de Hudson ficou ilegível. Meu pai emitiu um som que poderia ter sido uma prece ou um gemido. Shelley ergueu o tablet. A tela preta piscou e despertou, lançando uma luz pálida e culpada sobre seu rosto. Dedos menores que uma promessa batiam no vidro. As pessoas se inclinavam para a frente como se a proximidade pudesse alterar a verdade. A mão da minha mãe voou para a boca.
Meus joelhos traiçoeiros cederam um pouco, e tive que me agarrar ao banco para não cair. A tela piscou, um vídeo começou, e naquele longo e impossível intervalo de segundos, senti o resto da vida que eu pensava ter me sido prometida se esvair. Todos aguardavam, suspensos na expectativa do que viria a seguir. Um vídeo, uma confissão, uma invenção, e o que quer que fosse, seria uma lâmina ou uma bomba. A voz de Shell, baixa e segura, sobrepôs-se até mesmo ao trovão em meus ouvidos. Toque, disse ela. O tablet se iluminou. O primeiro quadro se moveu lentamente. E então, antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está sintonizando. E se esta é sua primeira vez neste canal, por favor, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Divirta-se ouvindo. A qualidade do vídeo era granulada, do tipo que se obtém com o dispositivo de uma criança gravando através de uma fresta na porta, mas o áudio era cristalino. A voz de Agnes veio primeiro. Eu a reconheci instantaneamente. Aquele tom de voz específico que ela usava quando achava que estava sendo esperta, quando estava tecendo uma teia. Tem que ser no casamento, disse ela. Impacto máximo, humilhação máxima. A imagem ficou mais nítida. Era o quarto de Agnes, o quarto da casa que ela dividia com o marido Frank e meu cunhado. O ângulo da câmera era baixo. Definitivamente filmado de algum lugar escondido, talvez uma prateleira ou atrás de livros. Na tela, Agnes estava sentada na cama, com o celular encostado no ouvido, pintando as unhas dos pés de um tom de vermelho que eu a ajudara a escolher 2 meses antes. Tínhamos ido às compras juntas. Ela me disse que queria estar linda para o meu casamento. Disse que estava muito feliz por mim. Ela merece, continuou Agnes. E o veneno em sua voz fez meu estômago revirar. A pequena senhorita perfeita, sempre levando tudo na mão. Mamãe e papai sempre a amaram mais. Sempre. Uma voz masculina ecoou pelo viva voz do celular. Baixinha, mas audível. E você tem certeza de que o Hudson vai concordar com isso? Agnes riu. Era um som que eu tinha ouvido 1000 vezes enquanto crescia. Quando ela roubou meu diário e o leu para as amigas. Quando ela contou ao meu primeiro namorado que eu estava afim de outra pessoa. Quando ela pegou meu carro emprestado e o devolveu com o tanque vazio e um amassado que ela nunca mencionou. Eu sempre a perdoei. Ele era minha irmã. Família. Hudson não precisa concordar com nada, disse Agnes, examinando as unhas. Ele nem sabe. Essa é a beleza da coisa. Eu vou me levantar, fazer o anúncio. E mesmo que ele negue, a semente da dúvida será plantada. Mattie nunca mais vai olhar para ele da mesma forma. O casamento estará envenenado antes mesmo de começar. Minhas pernas cederam. Eu não caí. Alguém me segurou, meu pai, eu acho. Seus braços pareciam tiras de ferro, a única coisa que me mantinha de pé enquanto a igreja explodia em caos. Espere, a voz de Shell cortou o barulho. Tem mais. O vídeo continuou. A voz masculina ao telefone perguntou. E o teste de gravidez? Você disse que tinha provas. Por favor, zombou Agnes. Comprei 5 testes em lojas diferentes. Fiz xixi em um que deu positivo. Obviamente estou grávida de 8 semanas, mas vou contar a todos que é o bebê do Hudson. Frank e Hudson têm características bastante parecidas. Quando o bebê nascer, já terei destruído a vidinha perfeita dela. E Frank é tão burro que acredita mesmo que é dele. A tela mostrou de pé, caminhando até a cômoda. Ela tirou uma caixinha. Reconheci a marca. Um teste de gravidez. Ela o ergueu contra a luz, admirando as 2 linhas rosadas como se fossem uma arma. O Frank vai criar o bebê do Hudson, disse a voz quase com admiração. Que frio, Agnes. Não, corrigiu Agnes com um sorriso alargando-se em algo selvagem. O Frank vai criar o bebê do Frank enquanto todo mundo pensa que é do Hudson. Essa é a genialidade. Eu nem preciso dormir com o Hudson. Só preciso fazer todo mundo pensar que eu dormi. A igreja passou de um silêncio chocado para um alvoroço. Vozes se sobrepunham. Pessoas se levantavam. Alguém chorava. Ouvi minha mãe dizer o nome da minha irmã como um palavrão. Ouvi Hudson gritando. Eu nunca toquei nela. Juro por Deus, Mattie, eu nunca. Mas eu não conseguia olhar para ele. Não conseguia olhar para nada além do rosto da minha irmã, que havia perdido toda a cor. Toda aquela calma praticada evaporava como o orvalho da manhã sob um maçarico. Shelley, disse Agnes, e sua voz estava diferente agora. Fina, esganiçada, desesperada. Shell, querida, onde você conseguiu isso? Minha sobrinha se manteve firme. Tinha 9 anos e era mais corajosa do que qualquer pessoa naquela igreja.
Você deixou a porta do seu quarto aberta semana passada, disse ela simplesmente. Eu ouvi você falando, então configurei meu tablet para gravar. Estou gravando você há 8 dias. Ela deslizou a tela. Outro vídeo apareceu. Este mostrava Agnes em sua cozinha conversando com alguém fora da tela, uma mulher que eu não reconheci a princípio. Depois reconheci. Bethan, a amiga de Agnes da faculdade. Aquela que sempre teve ciúmes de mim, que fazia comentários sarcásticos sobre meu trabalho, meu apartamento, meu relacionamento. O plano é perfeito, dizia Agnes, cortando legumes com movimentos bruscos e raivosos. Maddi se acha tão especial. Vestido de grife, local caro, o senhor perfeito com sua construtora e suas covinhas idiotas. Estive na sombra dela a vida toda. Não mais. Você realmente a odeia tanto assim? Perguntou Bethan, tomando um gole de vinho de uma taça que refletia a luz da cozinha. Eu não a odeio, disse Agnes. E de alguma forma, isso era pior. Eu só quero que ela sofra como eu sofri. Todos os namorados que tive acabaram perguntando sobre ela. Cada conquista que alcancei, mamãe e papai mal notaram, porque Maddi estava fazendo algo melhor. Meu casamento foi lindo. O dela é um conto de fadas. Estou cansada de ser a versão barata. A tela do tablet escureceu. Shelley a abaixou, olhando para mim com olhos velhos demais para o seu rosto. Tenho mais 17 vídeos, disse ela baixinho. Devo continuar assistindo? Não, ouvi-me dizer. Minha voz vinha de algum lugar fora do meu corpo, solta e flutuante. Não, já chega. Virei-me para Agnes. Olhei para ela de verdade. A irmã que trançou meu cabelo. A irmã que me abraçou quando nossa avó morreu. A irmã que passou as últimas 8 semanas planejando destruir minha vida na frente de 200 pessoas. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mate, começou ela. Eu posso explicar. Explicar o quê? As palavras saíram como vidro quebrado. Explicar que você me odeia tanto que destruiria meu casamento? Explicar que você ia deixar todo mundo pensar que o Woodson me traiu? Explicar que você ia deixar seu próprio marido criar um bebê acreditando em uma mentira? Eu não ia continuar com isso. A voz de Agnes soou aguda, frenética. Eu estava desabafando. Eu estava com raiva. Eu não estava, na verdade. Você está usando o vestido, disse minha mãe. Todos se viraram para olhá-la. O rosto da minha mãe era uma máscara de compreensão horrorizada. Seu lenço apertava com tanta força que os nós dos dedos dela ficaram brancos. O quê? Perguntou Agnes. O vestido? Repetiu a mãe mais alto. Agora, aquele que você disse que comprou para o casamento da Mati. Não é um vestido de convidada. É cortado para mostrar a barriga. Você ia ficar ali em cima e garantir que todos pudessem imaginar você grávida. Agnes olhou para si mesma. Usava um vestido verde esmeralda que eu achava ser apenas uma escolha elegante. Cintura império, tecido fluido. Agora eu o via pelo que realmente era. Um figurino, um acessório para sua performance. E o cabelo, acrescentou minha tia Diane, 3 fileiras atrás. Ela sempre fora elegante. Você está usando do mesmo jeito que a Maddi usou o dela na festa da empresa do Woodson. Aquela em que ela anunciou o noivado. Os detalhes se encaixaram como uma fechadura de combinação se abrindo. Agnes havia se estilizado como um espelho daquela noite. Ela queria que todos fizessem a conexão. Woodson ficou com Agnes na mesma noite em que se comprometeu com Maddi. Foi calculado preciso. Frank, meu cunhado, finalmente recuperou a voz. Ele estava sentado ao lado de Agnes, paralisado em choque, mas agora estava de pé. O bebê é mesmo meu? Perguntou, e a pergunta saiu entrecortada. O rosto de Agnes assumiu uma expressão complicada. Claro, é seu, Frank. Não, disse ele, levantando a mão. Não ouse mentir para mim agora. Eu ouvi o vídeo. Você disse que eu era idiota. Você disse que eu criaria um bebê acreditando em uma mentira. A mentira era que era do Woodson, gritou Agnes. O bebê é seu, Frank. Eu juro. Eu só queria fazer a Maddi pensar, saiam daqui. A voz do meu pai se sobrepôs a todo o resto. Ele nunca gritava. Nunca. Era um homem quieto, gentil, do tipo que consertava coisas quebradas, lia histórias para dormir e nos ensinava que família significava amor incondicional. Mas não havia nada de gentil em sua voz. Agora. Saiam desta igreja, disse ele, e cada palavra soava como o martelo de um juiz. Você não é minha filha. Não depois disso. Papai. Agnes estendeu a mão para ele. Ele recuou como se ela fosse venenosa. Eu não sei quem você é, disse ele, e eu vi minha irmã desmoronar sob o peso daquilo. A menina que eu criei não faria isso. Sai daqui. Agora. Agnes olhou ao redor freneticamente procurando um aliado, alguém que pudesse defendê-la.
Não encontrou nada além de nojo e horror. Até Bethan havia desaparecido, saindo sorrateiramente por uma porta lateral. Isso é loucura. Agnes tentou mais uma vez com a voz embargada. Você vai arruinar a minha vida por causa de uma piada idiota. Eu não ia mesmo. Você se levantou, disse Hudson. Sua voz era baixa, mas ressoava. Você se levantou na frente de todo mundo e disse: eu te engravidei. Você ia deixar a Madge acreditar. Você ia nos destruir. E você teria feito isso, acrescentei, encontrando minha voz em algum lugar nos escombros do meu choque. Se Shelley não tivesse te gravado, você teria feito isso e sorrido enquanto eu desmoronava. O rosto de Agnes se contorceu em algo feio. A máscara havia caído. O ato de irmã bonita havia sido abandonado. E daí se eu tivesse? Ela disparou. Você teve tudo a vida toda, Madge. Tudo. Você não sabe o que é ser a segunda melhor, ser aquela com quem as pessoas se contentam. Eu nunca competi com você. Gritei de volta e toda a dor dos últimos 10 minutos veio à tona. Você é minha irmã. Eu te amei. Eu confiei em você. E é exatamente por isso que teria sido tão perfeito, disse Agnes. E ela riu de verdade. Um som áspero e amargo. Porque você nunca viu isso chegando. Você nunca vê nada que não se encaixe no seu mundinho perfeito. Minha mãe deu um tapa nela. O som ecoou pela igreja como um chicote. Mamãe nunca tinha levantado a mão para nenhum de nós. Nem uma vez. Fomos criados com castigos e conversas duras, nunca com violência. Mas lá estava ela com as mãos ainda levantadas, o rosto molhado de lágrimas, olhando para Agnes como se estivesse olhando para uma estranha. Você partiu meu coração, sussurrou mamãe. Como pôde? Agnes tocou a bochecha, com os olhos arregalados. Por um segundo, pensei que ela fosse se desculpar, que pudesse se entregar, confessar e implorar perdão. Em vez disso, ela endireitou os ombros, ergueu o queixo e saiu da igreja. Frank a seguiu, mas não sem antes parar na minha frente. Desculpe, Madge, disse ele, com a voz rouca. Eu não sabia. Juro que não sabia. Eu sei. Contei a ele porque sabia mesmo. Frank era um bom homem que teve o azar de se casar com minha irmã. Ele foi embora. As portas da igreja se fecharam atrás deles com um som de decisão final. Por um longo momento, ninguém se moveu. Ninguém falou. Ficamos todos parados nos destroços do que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Então Hudson pegou minha mão. Mati, disse ele, e seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Juro por tudo que tenho, nunca toquei nela. Nunca pensei nisso. Você tem que acreditar em mim. Olhei para ele, olhei de verdade para o homem com quem eu havia escolhido construir uma vida, cujo rosto eu havia memorizado sob 1000 luzes diferentes. Pensei nos vídeos, na confissão de Agnes de que Hudson nem sabia do plano. Eu acredito em você, eu disse. Seus ombros cederam de alívio. Mas eu não posso me casar com você hoje, continuei, e vi o alívio se transformar em pânico. Madge, por favor. Não porque eu não confio em você, respondi rapidamente. Porque eu não posso fazer isso agora. Não posso ficar aqui em pé e dizer votos enquanto a traição da minha irmã ainda ecoa nos meus ouvidos. Preciso de tempo. Preciso respirar. Hudson parecia que eu tinha atirado nele, mas assentiu. O que você precisar, disse ele. Espero o tempo que for preciso. Virei-me para a multidão reunida. 200 rostos me encaravam, famintos por uma resolução, por um desfecho, por um fim para aquele desastre. Desculpe, eu disse, e minha voz ecoou no silêncio horrível. O casamento foi adiado. Por favor, vão embora. O quarto da noiva, nos fundos da igreja, tornou-se minha prisão pela hora seguinte. Eu não conseguia encarar a ida para casa, não conseguia encarar o salão de recepção onde o buffet intocado aguardava, e um DJ provavelmente estava se perguntando por que os noivos não tinham chegado. Minha mãe sentou ao meu lado, segurando minha mão. Meu pai andava de um lado para o outro. Hudson respeitou meu pedido de espaço e foi embora, mas não sem antes me fazer prometer que ligaria para ele. Shelley foi quem finalmente quebrou o silêncio. Você está brava comigo? Perguntou ela, parada na porta com o tablet ainda agarrado ao peito. Brava com você? Olhei para minha sobrinha através do borrão de lágrimas que eu vinha contendo. Shell, você me salvou. Mamãe vai me odiar, disse ela com naturalidade. Ela vai saber que fui eu quem estragou o plano dela. A maneira clínica como ela disse isso quebrou algo em mim. Estendi os braços e ela veio correndo. Aquela garotinha que tinha sido forçada a crescer rápido demais, que tinha visto a crueldade da mãe e escolhido pará-la. Sua mãe não pode te odiar, eu disse com firmeza, abraçando-a com força. E se ela tentar, você tem uma família inteira que vai te proteger. Posso morar com você? A pergunta foi curta, abafada contra o meu ombro.
Olhei para os meus pais. O rosto da minha mãe se contraiu. O maxilar do meu pai se contraiu. Vamos dar um jeito, disse o meu pai. O Frank é um bom homem. Ele vai garantir a sua segurança. Mas sim, se precisar, pode ficar com qualquer um de nós. Shelley assentiu contra o meu vestido, e senti seus ombros tremerem com soluços silenciosos. Meu telefone vibrou. E de novo, e de novo. No espaço de 30 segundos, passou de uma vibração ocasional para um barulho constante. Está online, disse meu primo Trevor, aparecendo na porta. Ele tinha 23 anos, estava sempre grudado no celular e parecia simultaneamente horrorizado e sombriamente satisfeito. Alguém gravou tudo e postou. Está em todo lugar. Defina em todos os lugares, eu disse fracamente. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. O vídeo da Shell tocando a gravação e a cara da Agnes quando ela foi pega está viralizando. Tipo viral. 3 milhões de visualizações na última hora. Eu deveria ter me sentido violada, exposta. Em vez disso, senti uma espécie de entorpecimento estranho. Que diferença fazia quem via? O pior já tinha acontecido. Tem mais, continuou Trevor, rolando a tela do celular. As pessoas estão encontrando as redes sociais da Agnes. Estão detonando ela nos comentários. E alguém também encontrou as contas da Bethan. Elas estão conectadas por fotos. As pessoas estão denunciando elas. Trevor, disse a mãe rispidamente. Agora não é a hora. Na verdade, eu disse lentamente. Talvez seja. Todos me olharam. Uma ideia estava se formando. Uma ideia terrível, implacável, perfeitamente calculada. Agnes queria me humilhar em público, na frente de todos que eu amava. Ela queria plantar veneno no meu casamento antes mesmo de ele começar. Ela estava disposta a destruir a minha vida para sua própria satisfação. Ela merecia entender exatamente como era isso. Trevor, eu disse cuidadosamente. Você pode me enviar o link do vídeo viral? Ele o fez imediatamente. Assisti no meu celular, me vi em pé no altar, vi o anúncio da Agnes, vi a intervenção da Shell, vi o rosto da minha irmã quando ela foi exposta. O vídeo foi interrompido logo depois que minha mãe lhe deu um tapa. Os comentários eram brutais. Que tipo de monstro faz isso com a própria irmã? Aquela garotinha é mais corajosa do que a maioria dos adultos que conheço. A irmã merece ser presa por terrorismo emocional. Alguém encontrou o local de trabalho dela? Ela não deveria estar empregada. Eu deveria ter sentido pena dela. Ela era minha irmã, a menina que me ensinou a andar de bicicleta, que me deixava dormir na cama dela durante tempestades quando éramos crianças. Mas tudo o que eu senti era uma fúria fria e límpida. Quero os vídeos completos, disse a Shelley. Todos os 17. Você pode me enviar? Shelley assentiu, a compreensão passando entre nós como uma corrente elétrica. Ela tinha 9 anos, mas aprenderá cedo que algumas pessoas não mereciam misericórdia. Maddie, e no que você está pensando? Perguntou papai, cansado. Acho que a Agnes queria fazer um espetáculo público, eu disse. Ela conseguiu o que queria. Agora ela vai ter que arcar com as consequências. Nos 3 dias seguintes, não saí do meu apartamento. Hudson veio com comida e sentou-se comigo em silêncio, sem me pressionar, apenas presente. Eu deixei. Lentamente, no silêncio da minha sala de estar, comecei a confiar novamente que ele era exatamente quem eu pensava que era. Um bom homem que havia sido transformado em arma sem o seu conhecimento. Mas Agnes era outra história. Passei aqueles 3 dias assistindo aos vídeos que Shelley me enviou. Todos os 17. Eles pintavam o retrato de uma mulher que passará meses planejando minha destruição com o mesmo cuidado que a maioria das pessoas dedica ao planejamento de férias. Em um vídeo, ela praticava seu anúncio em frente ao espelho, testando diferentes frases. Estou grávida do Hudson. Não, muito direta. Hudson me engravidou. Muito acusatória. Estou grávida, e é do seu noivo. Perfeito. Máximo poder de choque. Em outra, ela contou a Bethan como vinha roubando pequenos objetos do meu apartamento há semanas. Uma foto aqui, uma joia ali para colocar no carro do Hudson e descobrir mais tarde se o anúncio do casamento não nos destruísse completamente. Em uma terceira, ela discutiu nomes de bebê com Frank, sorrindo para ele com o que parecia ser um afeto genuíno. Depois se virou e revirou os olhos no momento em que ele saiu do quarto. Ele era um estranho calculista e cruel, com o rosto da minha irmã. No 4º dia, eu já tinha tomado minha decisão. Convoquei uma reunião, não apenas com a família. Hudson, meus pais, Shelley, Frank e minha tia Diane, que sempre foi a espinha dorsal silenciosa da família. Também convidei minha melhor amiga Ramona, que trabalhava com relações públicas e tinha uma mente de ferro.
Nos reunimos na sala de estar dos meus pais, a mesma sala onde tínhamos tido inúmeras manhãs de Natal e festas de aniversário. A dissonância cognitiva me deixou tonta. Eu quero destruí-la, eu disse sem rodeios. Completamente. Quero que a Agnes entenda como é ter a vida desmantelada aos poucos. E preciso da sua ajuda para isso. Silêncio. Então Frank disse: estou dentro. Todos se viraram para olhá-lo. Ele parecia vazio, como se alguém tivesse arrancado tudo o que era macio e deixado apenas a estrutura. Ela está mentindo para mim há meses, continuou ele. Me enganando, usando o bebê como arma. Eu mexi no celular dela ontem à noite. Ele pegou o seu próprio celular e tirou prints. Ela vem planejando isso desde antes mesmo de engravidar. Parou de tomar anticoncepcional de propósito. Engravidou para dar mais autenticidade à mentira. Ela ia me dizer que o bebê nasceu prematuro, se alguém fizesse as contas. Mamãe emitiu um som magoado. Frank, sinto muito. Não se desculpe, disse ele, e havia um tom de aço em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Fique bravo. Eu estou. Ela me fez de bobo, tentou destruir Maddi e envolveu nossa filha em seus planos. Ela não merece misericórdia. Qual é o plano? Perguntou Ramona, sempre prática. Expliquei passo a passo, passo a passo. Era abrangente e implacável e perfeitamente legal. Quando terminei, meu pai me olhou com algo que parecia orgulho misturado com preocupação. Isso vai acabar com ela, Maddi. Ótimo, eu disse simplesmente. A primeira fase começou com os vídeos. Não publiquei todos os 17 de uma só vez. Teria sido demais, rápido demais, fácil demais para ser descartado como um colapso isolado. Em vez disso, Ramona me ajudou a criar um site. Limpo, profissional, devastador. A verdade sobre Agnes Hartley. Publicamos um vídeo por dia, cada um cuidadosamente selecionado para mostrar uma faceta diferente de sua crueldade. O vídeo de prática do espelho foi exibido primeiro, mostrando premeditação. Os comentários explodiram. No terceiro vídeo, aquele em que ela discutia o roubo dos meus pertences para plantar como prova, o noticiário local havia divulgado a história. Sabotagem viral de casamento. Trama elaborada da irmã exposta. No vídeo 7, o noticiário nacional exibia segmentos. Um psicólogo foi chamado para discutir a patologia da rivalidade entre irmãos. Um advogado discutiu se o que Agnes havia feito poderia ser considerado assédio ou abuso emocional. O empregador de Agnes, uma prestigiosa empresa de marketing, demitiu-a por vídeo 10. Eles divulgaram um comunicado sobre não tolerar funcionários que demonstrassem falhas morais tão profundas. Frank entrou com um pedido de divórcio por vídeo 12. Ele também entrou com um pedido de guarda exclusiva de Shelley, citando os vídeos como evidência do comportamento instável e do mau julgamento de Agnes. A internet fez o resto. As redes sociais da Agnes, que ela havia bloqueado após o incidente na igreja, foram hackeadas por alguém que nunca identifiquei. Cada postagem, cada foto, cada comentário foi capturado e analisado. As pessoas encontraram fotos antigas da faculdade em que ela havia bombardeado minhas fotos com olhares de escárnio. Encontraram postagens em que ela havia feito provocações sutis disfarçadas de elogios. Estou tão orgulhosa da minha irmãzinha pela promoção. Alguns de nós temos que trabalhar duro por anos para chegar onde ela chegou tão facilmente. Alguém encontrou a citação do anuário do ensino médio dela. O sucesso é a melhor vingança. Fizeram um meme, transformaram em piada, transformaram Agnes em piada. Os amigos dela desapareceram. Bethan publicou um pedido de desculpas público no Instagram, alegando que estava apenas dando ouvidos aos desabafos de Agnes e que nunca pensou que ela realmente faria algo. A internet não acreditou. O empregador de Bethan, uma pequena organização sem fins lucrativos, discretamente a demitiu depois que os doadores começaram a se retirar. O senhorio de Agnes. Ela e Frank moravam de aluguel. Despejou-os, alegando que o circo da mídia incomodava os outros inquilinos. No vídeo 17, Agnes não tinha emprego, nem casa, nem amigos, nem marido. Eu deveria estar satisfeita. Em vez disso, não senti nada. Apenas um espaço frio e vazio onde minha irmã costumava viver no meu coração. A fase 2 foi mais silenciosa, mas mais permanente. Contratei um advogado. Não para mim, mas para Shell. Minha sobrinha tinha sido a heroína da história aos olhos do público, mas eu sabia que a realidade era mais complicada. Ela era uma menina de 9 anos que teve que se cuidar, que testemunhou a crueldade da mãe e se sentiu responsável por impedi-la. O advogado ajudou Frank a documentar tudo. Cada vídeo, cada cena em que Agnes envolveu Shelley em seus esquemas, cada vez que Agnes deixou Shelley sozinha para se encontrar com Bethan ou ensaiar seu anúncio na igreja.
A audiência de custódia foi rápida e brutal. Agnes apareceu com uma aparência abatida, usando roupas que reconheci como tendo pelo menos 3 anos de idade. Ela havia perdido peso. Seu cabelo estava sem vida. Ela parecia um fantasma de si mesma. Ela tentou argumentar que era uma boa mãe. Aquele erro não a definia. O juiz assistiu a 3 vídeos. Apenas 3. Senhora Hartley, disse o juiz, com a voz entrecortada e profissional. A senhora envolveu sua filha menor em um plano para devastar emocionalmente a tia dela. Priorizou sua vingança em detrimento do bem-estar da sua filha. O tribunal considera que você não está atualmente apta a ter a guarda. Agnes abriu a boca para protestar. Além disso, continuou o juiz, você terá apenas visitas supervisionadas, enquanto aguarda a conclusão de uma avaliação psicológica e de aulas para pais. A prioridade deste tribunal é o bem-estar da criança, não a conveniência dos pais. O martelo bateu. Agnes olhou para mim do outro lado do tribunal, e pela primeira vez desde a igreja, fizemos contato visual. Sua boca se moveu. Desculpe. Desviei o olhar. A terceira fase foi pessoal. Hudson e eu remarcamos nosso casamento para 3 meses depois. Pequeno, íntimo, apenas familiares próximos e amigos próximos. Shell foi a florista. Ela usou um vestido que ela mesma escolheu, verde com dinossauros, porque tinha 9 anos e podia. Não transmitimos ao vivo. Não postamos sobre isso nas redes sociais. Mantivemos o casamento em segredo, mas enviamos um convite para Agnes. Ela apareceu. De alguma forma eu sabia que ela viria. Ela estava parada nos fundos do jardim dos meus pais, onde havíamos montado a cerimônia, usando um vestido que lhe caía no corpo, parecendo que não dormia há semanas. Eu a vi enquanto caminhava pelo corredor de braço dado com meu pai. Nossos olhares se encontraram novamente. Os dela estavam vermelhos, suplicantes. Sorri. Não um sorriso cruel nem triunfante, apenas um sorriso que dizia: estou feliz, você não poderia tirar isso de mim. Então me casei com Hudson em uma cerimônia que foi tudo o que nossa primeira tentativa deveria ter sido. Cheia de alegria, cheia de amor, cheia de promessas. Agnes foi embora antes da recepção. Observei a partir da janela da casa onde eu retocava a maquiagem. Ela caminhava lentamente, ombros curvados para dentro, uma pessoa esvaziada por suas próprias escolhas. Ramona veio ficar ao meu lado. Se sente melhor? Perguntou ela. Não, respondi honestamente. Mas me sinto acabada. Pensei que tinha acabado. A vingança completa, o casamento garantido, a família se recuperando. Achei que todos nós poderíamos seguir em frente. Eu estava errada. 6 meses depois do meu casamento, recebi um telefonema do Frank. Você precisa vir, disse ele sem rodeios. Agora. Traga o Hudson. Fomos. Frank estava morando em uma casinha do outro lado da cidade com Shell, reconstruindo suas vidas aos poucos. Quando chegamos, ele parecia carrancudo. A Shell anda tendo pesadelos, disse ele. Sobre a mãe dela. A terapeuta tem ajudado, mas ontem à noite ela acordou gritando por causa de algo de que se lembrava. Algo que viu. Shelley surgiu do corredor segurando um dinossauro de pelúcia, parecendo mais jovem do que seus 9, agora quase 10, anos. Conte para a tia Maddi o que você me contou, disse Frank gentilmente. Shelley subiu no sofá e puxou os joelhos contra o peito. Antes do casamento, começou ela com a voz baixa. Algumas semanas antes, vi a mamãe se encontrando com alguém. Um homem, não o homem do telefone. Um homem diferente. Gelo se formou em minhas veias. Que homem? Não sei o nome dele, mas ele deu dinheiro para a mamãe. Muito dinheiro. Eu vi. Um envelope cheio de dinheiro. Hudson e eu trocamos olhares. Por que alguém daria dinheiro para sua mãe? Perguntei cautelosamente. Não sei, disse Shelley. Mas eu os ouvi conversando. O homem disse, se você conseguir separá-los antes do casamento, o resto é seu. Se não, você fica com o depósito, mas sem bônus. A sala se inclinou. Alguém pagou a Agnes para arruinar o casamento? A voz de Hudson estava tensa e controlada. Acho que sim, sussurrou Shelley. Eu não entendi na época. Mas depois de tudo, achei que você deveria saber. Frank pegou seu laptop. Comecei a investigar. Os registros bancários da Agnes do processo de divórcio mostram um depósito de $10.000 6 semanas antes do seu casamento. Depósito em dinheiro sem nome anexado. Quem? Perguntei, mas enquanto dizia isso, as peças do quebra-cabeça se encaixavam na minha mente. Quem pagaria a Agnes para? Então eu soube. Sua mãe, disse eu, olhando para Hudson. Seu rosto ficou branco. Não, minha mãe não pagaria. Ela me odiava, eu disse. As lembranças voltaram à tona. A mãe de Hudson, Lorraine, tinha sido friamente educada desde o momento em que nos conhecemos.
Ela tinha feito comentários sobre meu emprego não ser estável o suficiente, sobre minha família ser muito provinciana, sobre como Hudson merecia alguém com uma origem melhor. Ela discutiu comigo sobre casar com você, disse Hudson lentamente, percebendo. Ela disse que eu estava cometendo um erro, que você não era bom o suficiente, que eu me arrependeria. Mas eu pensei que ela mudaria de ideia. Achei que ela não queria que nos casássemos, completei. Então ela pagou minha irmã para garantir que isso não acontecesse. Frank abriu mais documentos. Eu também tenho os registros telefônicos da Agnes. 3 ligações para um número não listado nas semanas que antecederam o casamento. Cada ligação foi feita logo antes ou depois de um depósito em dinheiro. Ficamos sentados em silêncio, atonitos. O que fazemos? Hudson finalmente perguntou. Pensei em Lorraine. A mulher que me beijou na bochecha na festa de noivado enquanto secretamente financiava minha destruição. Que se sentou naquela igreja, assistiu ao anúncio de Agnes e não disse uma palavra. Que faltou ao nosso casamento alegando o noivado anterior. Uma nova raiva floresceu em meu peito. Agnes fora cruel, mas movida pela rivalidade entre irmãs, por anos de desrespeitos percebidos. Isso não a desculpava, mas a explicava. Mas Lorraine, fria e calculadamente, comprou minha humilhação como se fosse uma transação comercial. Temos provas, eu disse. Provas concretas. Depois, acabamos com isso para sempre. Fazer a Agnes entregar a Lorraine foi mais fácil do que eu esperava. Ela tinha perdido tudo e sabia exatamente quem culpar por ter lhe dado essa ideia. Encontrei-a em um café no centro da cidade. Terreno neutro. Ela estava com uma aparência melhor do que no meu casamento. Tinha recuperado um pouco de peso, cortado o cabelo curto, que lhe caía bem. Tinha um emprego no varejo, algo que pagava as contas, mas que estava muito longe da sua carreira em marketing. Ela não sorriu quando me viu, apenas sentou-se do outro lado da mesa e perguntou: "O que você quer?" "A verdade", eu disse. "Sobre a Lorraine." A risada de Agnes foi amarga. "Você demorou bastante para descobrir. Me conta tudo." Ela contou. Como a Lorraine a abordará num churrasco de família. Só sorrisos e comentários sutis sobre como Hudson era bom demais para você. Como os comentários se tornaram mais ousados. Como a Lorraine finalmente a propôs. Certifique-se de que o casamento não aconteça e eu farei valer a pena. Ela sabia que você me odiava? Perguntei. Ela farejou como um cão farejador, disse Agnes, mexendo o café sem bebê-lo. Fez alguns comentários sobre como deve ser difícil ser sempre a segunda melhor. Como ela entendia porque também tinha uma irmã mais bonita e bem-sucedida. Ela me tocava como um violino. Maddi me deixava toda agitada. Me lembrava de cada desfeita, real ou imaginária. Aí me ofereceu dinheiro para agir. Quanto no total? 10 mil reais adiantado. Mais 20 reais se eu conseguir separar vocês para sempre. 30 mil reais. Era o que eu valia para Lorraine. Ou melhor, era o que me livraram. Por que você está me contando isso? Perguntei. Agnes finalmente olhou para mim. Olhou de verdade. Porque estou cansada de ser a vilã na história de todo mundo. Eu fiz coisas terríveis, Maddi. Eu sei disso. Perdi meu marido, minha filha, minha carreira, meus amigos. Eu assumo isso, mas não fiz isso sozinha. E não vou deixar aquela mulher sair ilesa enquanto eu for a única a arder. Preciso de provas, eu disse. Registros, gravações, algo concreto. Agnes sorriu e por um segundo, vislumbrei a inteligência aguçada que a tornará tão boa no que fazia. Gravei todas as conversas com ela. Não sou burra. Sabia que ela me jogaria na sarjeta se as coisas dessem errado. Eu me protegi. Ela deslizou um pendrive sobre a mesa. Por que você não usou isso antes? Perguntei, pegando-o. Porque eu tinha vergonha, disse Agnes baixinho. Porque admitir que Lorraine me induziu a fazer aquilo significava admitir que eu era estúpida o suficiente para ser manipulada. Porque eu queria acreditar que tinha feito tudo sozinha, pelos meus próprios motivos. Mas cansei de mentir para você, para mim mesma, para todo mundo. Guardei o pendrive no bolso. Obrigada. Não me agradeça, disse Agnes, levantando-se. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso porque Lorraine merece sofrer como eu. Faça apagar, Maddi, por favor. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. As gravações eram contundentes. A voz de Lorraine, culta e fria, expunha exatamente como queria que Agnes destruísse o casamento. Ela sugeriu o anúncio da gravidez, dizendo especificamente que seria devastador e difícil de refutar na hora. Ela orientou Agnes sobre o momento certo, a hora do parto, como fazer com que tudo parecesse espontâneo, mas com um cálculo perfeito. Em uma gravação, Lorraine disse: "Não me importo se você tiver que dormir com Hudson para que isso seja convincente.
Faça o que for preciso para tirá-la da vida do meu filho. A resposta de Agnes: não vou me prostituir por você, Lorraine. Então seja criativa. Você está fazendo marketing. Venda a mentira. Ouvi as 7 gravações 2 vezes. Depois liguei para o Hudson. É pior do que pensávamos, disse a ele. Ela planejou tudo. Agnes foi apenas a arma. Sua mãe foi quem a mirou. Hudson ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, sua voz soou rouca. O que fazemos? Usamos o mesmo manual que ela usou, eu disse. Vamos a público. Mostramos a todos exatamente quem Lorraine realmente é. Ela é minha mãe, disse Hudson, e a agonia em sua voz partiu meu coração. Eu sei, eu disse suavemente. E não farei isso sem a sua permissão. Se você quiser lidar com isso em particular, eu respeitarei. Mas Hudson, ela tentou nos destruir. Ela pagou para me humilhar na frente de todos que eu amo. Ela não pode simplesmente ir embora. Outro longo silêncio. Então, faça isso. Ela fez a escolha dela. Agora ela convive com isso. A coletiva de imprensa foi ideia da Ramona. Vocês foram vítimas de uma campanha de assédio viral, disse ela. Vocês têm todo o direito de contar a sua história. Alugamos um pequeno espaço para eventos, convidamos a mídia local e alguns dos veículos nacionais que haviam coberto a história original. Eu usava um vestido simples, Hudson de terno. Parecíamos o que éramos, um jovem casal que havia passado por um inferno. O salão estava lotado. Câmeras por toda parte, repórteres com gravadores, o flash dos celulares registrando tudo. Subi ao pódio, com Hudson ao meu lado, e contei a verdade. Comecei pela igreja, com o anúncio da Agnes. Mostrei trechos curtos dos vídeos da Shell, o suficiente para lembrar a todos do que tinha acontecido, mas não tanto a ponto de parecer explorador. Então soltei a bomba. O que não sabíamos na época, eu disse, era que minha irmã não agiu sozinha. Ela foi contratada. Pagou $30.000 para destruir meu casamento e meu relacionamento. A sala explodiu em murmúrios. Por quem? Gritou alguém. Olhei diretamente para a câmera. Pela minha sogra, Lorraine Whitmore. Coloquei as gravações para tocar, cada uma delas. Deixei as palavras de Lorraine falarem por si. A sala estava em silêncio, exceto pela voz dela. Fria e calculista, orquestrando minha humilhação como um acordo comercial. Quando as gravações terminaram, eu disse: é isso que acontece quando alguém decide que outra pessoa não é digna de amor. Quando alguém acredita que tem o direito de controlar a vida de outras pessoas. Lorraine Whitmore tentou comprar minha destruição. Ela falhou. E agora todos vocês sabem exatamente quem ela é. Os repórteres explodiram em perguntas, mas não respondi a nenhuma. Hudson e eu saímos de mãos dadas enquanto câmeras disparavam e vozes gritavam atrás de nós. A reação foi nuclear. Lorraine fazia parte do conselho de 3 instituições de caridade. Ela foi forçada a se demitir de todas elas em 48 horas. As organizações divulgaram declarações sobre não se alinharem com indivíduos que demonstram tais falhas morais, a mesma linguagem que o empregador de Agnes havia usado. O clube de campo de Lorraine cancelou sua filiação. Sua igreja pediu que ela não voltasse. Suas amigas, as mulheres da alta sociedade com quem ela havia passado décadas cultivando relacionamentos, a abandonaram como uma pedra quente. Alguém vazou seu endereço. Manifestantes apareceram em frente à sua casa. Não violentos, apenas presentes, segurando cartazes. Dinheiro não compra decência. Você fracassou. Hudson parou de atender as ligações dela. Seu pai, Gregory, ligou em seu lugar. Isso é assunto de família, disse ele, com a voz entrecortada. Você deveria ter resolvido isso em particular. Sua esposa tentou pagar alguém para arruinar meu casamento, eu disse, sem me preocupar em esconder minha raiva. Ela envolveu Agnes, envolveu Shell, envolveu todos nós no esquema dela. Ela não tem privacidade. Ela sofre as consequências. Ela ainda é a mãe do Hudson. Então talvez ela devesse ter agido como tal, eu disse e desliguei. Gregory pediu a separação 2 semanas depois. Aparentemente a revelação do plano de Lorraine tinha sido a gota d'água em um casamento que vinha se desintegrando há anos. Ele suspeitava que ela fosse controladora e manipuladora, mas as gravações confirmaram isso sem sombra de dúvida. Lorraine acabou sozinha em uma casa menor no lado errado da cidade. Sua posição social em ruínas, sua família fragmentada. Eu deveria ter me sentido justificada. Pai, eu estava cansada. 3 meses depois da coletiva de imprensa, recebi uma carta, escrita à mão em papel timbrado caro, que gritava Lorraine antes mesmo de eu ver a assinatura. Madidi, imagino que você não acredite em mim, mas sinto muito.
Não por ter sido pega, embora isso seja humilhante além das palavras, mas pelo que eu fiz. Eu me convenci de que estava protegendo meu filho de um erro. Eu disse a mim mesma que você não era boa o suficiente, que sua família era inferior à nossa, que Hudson merecia mais. Agora vejo que o que ele merecia era uma mãe que respeitasse suas escolhas. O que você merecia era se casar com um homem que ama sem que ninguém tentasse sabotar isso. Não espero perdão. Não o mereço. Só queria que você soubesse que entendo que perdi. Meu filho não fala comigo. Meu marido foi embora. Meus amigos se foram. Só tenho tempo para refletir sobre minhas escolhas. Você venceu, Madidi, completa e totalmente. Espero que isso lhe traga um pouco de paz. Lorraine. Li a carta 3 vezes e mostrei para o Hudson. É uma manipulação, disse ele imediatamente. Ela quer que você sinta pena dela. Talvez, concordei. Ou talvez ela tenha realmente aprendido alguma coisa. Você se importa? Pensei um pouco. Pensei mesmo. Não, respondi finalmente. Não acredito. O que ela fez foi imperdoável. Ela pode passar o resto da vida se arrependendo. Não muda nada. Joguei a carta fora. Shell veio morar conosco 6 meses depois do nosso casamento. Frank tinha se esforçado ao máximo, mas viajava a trabalho, e Shelley precisava de estabilidade. Transformamos o quarto de hóspedes em um espaço para ela. Posteres de dinossauros, um cantinho de leitura, uma escrivaninha para a lição de casa. Ela se acomodou como se sempre tivesse sido o lugar dela. Tia Maddi, ela perguntou certa noite, deitando-se na cama entre Hudson e eu durante uma tempestade. Você acha que a mamãe vai ficar bem algum dia? Pensei na Agnes. Ela havia concluído a terapia e as aulas de parentalidade determinadas pelo tribunal. Conseguirá um novo emprego, o melhor, usando suas habilidades de marketing para uma organização sem fins lucrativos. Ela estava reconstruindo sua vida aos poucos, fazendo as pazes onde podia. Ela e eu nos encontramos para tomar café algumas vezes. Conversas estranhas e forçadas, em que ficávamos em círculos em torno da cratera do nosso relacionamento destruído. Nunca mais seríamos próximos. Muita coisa havia sido quebrada, mas tentávamos, à nossa maneira, encontrar algum tipo de paz. Acho que sua mãe está se esforçando para ficar bem, eu disse a Shell. As pessoas cometem erros bem feios às vezes, mas também podem crescer e mudar. Se ela consegue ou não, depende dela. Você a perdoa? Era a pergunta que eu vinha me fazendo há meses. Eu perdoei a Agnes? Eu perdoei a Lorraine? Não sei, respondi honestamente. Mas estou aprendendo que o perdão não é algo que você deve às pessoas. É algo que você se dá quando está pronta para parar de carregar a raiva. Você está pronta? Perguntou Shell. Chegando lá, respondi beijando sua testa. Hudson e eu comemoramos nosso primeiro aniversário com um jantar tranquilo em casa. Sem alarde, sem postagens nas redes sociais. Nada para o mundo ver. Conseguimos, disse ele, erguendo uma taça de vinho. Atravessando o inferno, concordei, batendo minha taça na dele. Valeu a pena? Olhei ao redor da nossa casa para as fotos nas paredes, nosso casamento, a papelada de adoção da Shell sendo finalizada, os jantares em família, para a vida que construímos das cinzas daquele desastre na igreja. Eu disse. Valeu a pena. Bati a porta numa manhã de sábado. Eu estava fazendo panquecas. Shelley estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Hudson estava lá fora cortando a grama. Abri a porta e encontrei Agnes parada ali. Ela parecia bem saudável. Seu cabelo estava mais comprido, suas roupas eram bonitas, mas não caras. Ela segurava uma pequena sacola de presente. Oi, ela disse. Oi, respondi. Eu sei que não tenho o direito de simplesmente aparecer, começou ela. Mas o aniversário da Shell é semana que vem, e eu queria deixar o presente dela. O Frank disse que tudo bem se eu deixar com você. Peguei a sacola. Ela está lá dentro, se quiser dizer oi. O rosto de Agnes se iluminou de esperança. Sério? Sério. Ela entrou. Shelley ergueu os olhos da lição de casa, o rosto indecifrável. Oi, mãe. Oi, querida, disse Agnes, e sua voz falhou um pouco. Como você está? Bem, estou fazendo um projeto de ciência sobre dinossauros. Conversaram por 20 minutos. Constrangidas, cautelosas, ambas se esforçando. Quando Agnes foi embora, ela abraçou Shell com força e me agradeceu com lágrimas nos olhos. Depois que ela saiu, Shell olhou para mim. Isso significa que as coisas estão voltando ao normal? Não, eu disse gentilmente. O normal acabou, mas talvez possamos encontrar algo novo, algo melhor. Ela assentiu satisfeita e voltou para seus dinossauros. Naquela noite, Hudson me encontrou na varanda dos fundos olhando as estrelas. Você está bem? Perguntou ele, passando o braço em volta da minha cintura.
Eu estava pensando na igreja, eu disse. Em como tudo desmoronou. Arrependimentos? Não, eu disse, e falei sério. Se não tivesse acontecido, eu não saberia em quem realmente confiar. Não teria pegado a Shell. Não teria descoberto o quão fortes somos. Então, você está feliz que a Agnes tentou nos destruir? Eu ri. Feliz não é a palavra. Mas sou grata pelo que nos tornamos por causa disso. Hudson beijou minha têmpora. Sabe qual é a melhor vingança? O quê? Ser feliz apesar de tudo que tentaram fazer. Construir uma vida que eles não podem tocar. Inclinei-me para ele, sentindo o calor sólido de sua presença. Ao nosso redor, a vizinhança era silenciosa e pacífica. Lá dentro, Shell estava segura. Nossa família, nada convencional e marcada, mas íntegra, estava intacta. Eu disse. Exatamente. Nunca mais vi Lorraine. Ouvi boatos de que ela havia se mudado para outro estado, tentando recomeçar em algum lugar onde ninguém conhecia sua história. Eu não me importava. Eu tinha passado tanto tempo com raiva planejando vingança, garantindo que todos que me prejudicaram sofressem. E sofreram. Agnes havia perdido tudo e estava reconstruindo do zero. Lorraine havia sido exposta e exilada de seu círculo social. A justiça havia sido feita de forma brutal e pública. Mas a verdadeira vitória não foi o sofrimento delas. Foi isso. Hudson e eu dançando na cozinha enquanto Shelley reclamava de como éramos constrangedores. Eram os jantares de sexta-feira com meus pais. Minha mãe ensinando Shell a trançar o cabelo do jeito que Agnes me ensinou. Era Frank se juntando a nós nas férias, se tornando mais um irmão do que um cunhado. Era escolher, a cada dia, construir algo belo a partir dos destroços. O casamento no altar terminara em desastre. Mas o casamento era tudo o que eu sempre quis.